Vocês sabiam que existe luto tido como invisível? Então, estamos hoje aqui no Contrasfluxo para falarmos do luto perinatal. Sou Magali Pugliese, estudante de psicologia, apaixonada pelo estudo do luto. Maria Helena Franco, ela fala que tem tempo de chegar, tem tempo de partir. Na vida, passaremos por grandes e pequenos lutos. E para falarmos desse luto que é tão sensível, estamos aqui com Paula Sena. Olá, Magali, tudo bem? Então, eu sou Paula Sena, psicóloga clínica, sou pós-graduanda em neuropsicologia, pós-graduada em psicologia perinatal. E para mim é um prazer estar aqui falando sobre luto e saúde mental. Principalmente saúde mental materna, né? Que, como você trouxe, é um assunto bem sensível, né? Isso. E aí tem essa questão, né, de luto perinatal ser tido como invisível, como não reconhecido. E aí, né? Por que isso? Então, perinatal é tudo que gira em torno ali, né, do nascimento do bebê. É desde a concepção até o parto e pós-parto. E o luto, ele vai, de alguma forma, perpassar por esse processo, porque acontece, mais do que as pessoas sabem, acontecem perdas. Às vezes, perdas fetal e, às vezes, perdas depois que o bebê nasce. As pessoas, elas tendem a entender o luto como algo concreto, como algo que precisa existir. E, na verdade, às vezes não, né? O luto, ele pode ser subjetivo. E aí a gente vê, né, o perinatal. Ele tá, eu acho que tá muito próximo à vida, né, da morte. É quando tá muito próximo, é quando acontece realmente uma aproximação muito grande. Porque você tem uma vida que você tá ali festejando, né, que você tá ali, toda a família às vezes envolvida, né, já festejando essa chegada. E aí tem a morte, né? Então é tudo muito próximo, tudo muito pertinho. Sim, é muito próximo, né? Porque às vezes acontece muito próximo também da concepção. Às vezes existe uma perda fetal que ela só durou 8 semanas, né? E as pessoas costumam relativizar o tempo ao sofrimento, né? Dor a gente não mede, dor e amor a gente não mede, né? Então, às vezes há uma confusão para que essa mãe passe pelo processo de luto e tenha esse direito. E aí você falando isso, a gente vê muito essa questão que as pessoas associam muito em relação ao vínculo. Associa o vínculo ao contato, né? Ao contato, ao tempo. O contato por quê? Porque associa que a mãe já, para poder estar sentindo, para poder ter sofrimento, já carregou, já teria que ter carregado, né, o bebê, já teria que ter um convívio com o bebê, já tá ali vendo crescer. E com o tempo, porque tem mães que perdem, né, seus filhos com 8 semanas, e aí associa, não, essa mãe que perdeu com 8 semanas está sentindo muito mais dor do que a de 3 semanas, porque não deu, de 3 semanas não deu tempo, né, de 3 semanas não deu tempo de se ter vínculo. Então, essa questão do vínculo, ela está muito próxima ao tempo e essa ideia de contato, né, de segurar no Sim. colo, não é isso? Sim, perfeito. Que é sobre o concreto, né? Eu não tenho um corpo ali para, de repente, fazer um processo ali, né? De sepultamento. E as pessoas ligam como se não houvesse a dor, como se não houvesse o vínculo. Para eu ter vínculo, eu preciso ter carregado esse bebê nos braços. E o vínculo é algo que pode ser construído muito antes desse bebê chegar. Né? Às vezes, só no desejo de maternar, na expectativa de maternar, eu já crio um vínculo com aquilo que vai acontecer na minha vida. Então, quando há a concepção e há a perda, eu passei por um luto. E luto é algo que se perde, é algo significativo que se perde. Então, eu não tenho como mensurar a dor de uma mãe que perde um bebê, um feto aos 5 meses, ou um bebê, uma gestação, né, onde já tem ali um bebê, ou depois que esse bebê nasce. Isso é muito relativo, isso vai muito da expectativa, do desejo, e não é só a mãe que perde, toda a família perde, um luto que precisa ser vivido também pelo pai, né, que muitas vezes passa ali despercebido, né, ali no processo de luto.
Tem adolescentes, por exemplo, que enquanto adolescentes já falam assim, quando eu tiver meu filho, vai se chamar tal nome. Aí tem aquela melhor amiga da escola que já até promete, olha, quando eu tiver meu Sim, filho, sim, você vai ser a madrinha. Ou seja, são alianças que fez ali sim. quando era adolescente, né? Ou seja, o vínculo, né? O vínculo do desejo, né? Às vezes até quando a criança, assim, brinca de mãe e Sim, filha, né? Cuida da bonequinha, né? Então, assim, às vezes, enquanto adulto, ela vai ter essas lembranças, né? Desse cuidado. Então, é isso, né? Não tá ligado ao concreto, não, né? Isso não, tá de ligado ao forma nenhuma. desejo, ao imaginário, né? À vontade, né? Tudo Uhum. que isso passa é vínculo. Você não precisa estar pegando, você não precisa estar carregando, você não precisa estar Não, amamentando, né? Ou seja, já existe, né? É algo que já, já existe. já. E aí você falou aí, né, questão da família, do pai, e aí vem essa questão também, que quem perde, perde alguma coisa, né? E quem perde, perde muitas vezes muitas coisas. Então, o que se perde é um olhar para o que se perde com a perda, Sim. né? E quem perde tem outras perdas. Com certeza, existem outras perdas e principalmente no luto materno, o que ocorre muitas vezes é que mulheres vêm de perdas anteriores, né? Existem as tentantes que elas estão ali naquele processo de tentativa mesmo por questões de não conseguir engravidar com facilidade, então elas já vêm de um processo emocional muito grande. Então, a cada perda, isso é aumentado, né? O processo de ansiedade, né? Do desejo, que é perdido ali naquele momento, Sim. é menos uma chance. Então, além, né, da perda mesmo desse filho, que é um filho, a gente precisa entender que é um filho, houve a concepção, a espera, então existia ali um filho, ela também perde, né, esse sonho, essa Sonho. expectativa, né, todo esse O processo futuro, né? novamente, né, a extensão às vezes da família, enfim, e toda a família ali perde junto, às vezes é um irmãozinho que está à espera de um outro bebê, enfim. A Dinda, né, Sim, que estava sim, ali já esperando o afilhado, né, imaginando o exatamente. afilhado, o futuro, né? Uhum. Quantas mães, né, quando ficam sabendo que estão grávidas, já planejam o futuro do filho, Sim, né? Já imaginam o aniversário, o tema, é, né? Então, assim, é um universo assim tão rico, né, sim, de sonhos, né? É um universo tão rico de desejos, de expectativa, né? Como isso não doer, né, Paula? sim, Como isso não doer tanto, né? E aí a gente vê que nesse intuito assim de ajudar, de acolher essas pessoas, muita gente acaba falando frases que é como se pegasse uma ferida que está ali em carne viva e colocasse o dedo, né? E aí, claro, com o objetivo de estar claro, ajudando, de estar acolhendo, mas acabam trazendo muito mais dor, né, sim. para essa situação, que é uma situação muito delicada, não é isso? Porque a gente tende, né, a falar palavras de conforto. Eu sempre penso que quando a gente não tem o que falar, um abraço, ele fala, né, 1000 palavras. Então, às vezes você trazer uma frase cultural, religiosa, não é adequado, porque você não sabe qual é, qual é, né, o pensamento do outro. Então, essas frases, você vai poder ter outro filho, ele foi morar com Deus quis assim. São frases que a gente não costuma trazer para uma mãe enlutada, né? Porque a gente precisa respeitar que é o momento dela e que ela tem o direito, porque é como se as mães que perdem os filhos ali ainda na gestação, elas não tivessem o direito de sofrer. Uhum. Muitas mães na clínica aparecem se sentindo culpadas de chorar. Elas podem sim, elas precisam chorar. Elas precisam passar pelo processo de luto como qualquer outra pessoa precisa. E por isso é tido assim como invisível, né? Que é como se elas não existissem, que aquele luto não existisse porque não houve ali o concreto, né? E é algo assim, eu vejo que é muito algo também como se fosse substituído, assim, com muita facilidade. Você vai engravidar Você vai novamente. engravidar Sim, novamente. sim. Você ainda vai ter 2, 3 filhos. Sim, gente, peraí. Foi um filho que se Para! perdeu. É aquela situação que para ela ali Sim, importa. É sim. aquela situação ali que tá trazendo dor, né? Então, se vai Uhum. ter 2, 3 filhos, é outra história. Mas naquele momento, É. é aquela dor e é aquele momento que ela vai carregar ali para a Sim, vida que não vai ser toda. substituído por um outro filho, né? Se houveram 3 perdas, eu tive 4 filhos, onde 3 eu perdi. Ali um, de repente, nasceu e ok, eu tenho esse filho, mas aqueles 3 filhos eu perdi, né? E eu preciso viver esse processo.
E você falou aí, né, das emoções. A gente não, eu acho que as pessoas não param pra, né, pra pensar, assim, quanta emoção tá naquela pessoa, né? Então, assim, tem a emoção da culpa, né? Que é o corpo dela, né, que Sim. tava ali, né? É, respondendo por todo esse processo, vivendo todo esse processo. Então, tem a culpa de ter perdido, a culpa, às vezes, até de seguir, né? De Sim. elaborar esse luto e seguir, né? Então, essa cobrança, poxa, eu tô seguindo, mas eu perdi meu filho, né? Quantas emoções, né, Paula, tá envolvida Sim, nisso? sim. É por isso que eu falo que precisa dar esse direito dessa mãe elaborar tudo isso, né? Porque às vezes tem muitas mães que conseguem, né, num processo ali de ajuda, com psicoterapia, encarar o luto, mas de repente ela traz, né? Porque as pessoas em volta não contribuem para isso, né? Precisa contribuir para que essa mãe entenda que houve uma perda, né? E que ela precisa passar por aquele processo para que ela siga com uma próxima gestação de forma tranquila. Gente, vocês estão curtindo, seguindo e comentando? Assunto importante, bora. Curtam, sigam e comentem. E aí, Paula, tem essa questão também dos hospitais, né? Hospitais, pessoas ligadas à saúde, né? A rede de apoio, que estão ali no hospital para essa mãe, né? Que chega nessa situação. E aí, eles podem, né? Podem ser facilitadores nesse processo? Com certeza, Magali. Hoje a gente vê as maternidades humanizadas e com um olhar muito carinhoso para esse processo do luto, onde muitas vezes a equipe multi ela se organiza ali para preparar coisas, objetos ali que vão simbolizar, né, essa criança que às vezes não chegou a vir ao mundo. E eles cortam, às vezes, um pedacinho do cabelo, né? O Eu pezinho. vejo que pegam o pezinho, né? Colocam a Sim, marquinha do sim. Escrevem pezinho. cartas Pulseirinha, carinhosas, né? Pulseirinha também que pulseirinhas, foi colocada. porque muitas vezes os pais ali naquele momento, eles não pensam, não estão pensando nisso. E a equipe tem esse olhar cuidadoso de preparar isso para posteriormente, né, os pais, porque às vezes os pais, meu Deus, cadê? Eu não vi, Tem eu uma não caixinha, sabia né? como era. Como se fosse uma caixinha das É, emoções que podem ali exatamente, que dar um depois eles podem acesso. ter acesso. E é muito Ótimo. legal isso. Aqui no Contrafluxo, a gente tem o costume de pedir para que a nossa convidada, né, deixe uma pergunta, né, para quem está nos assistindo. Não seria uma pergunta, né? Mas um momento mesmo de reflexão, de compreensão de que o luto perinatal, ele existe e você se colocar um pouco nesse lugar de como você gostaria de ser tratado em um luto. O luto é uma dor, né? Uma dor que realmente nos atravessa. E é importante a gente conhecer, né, os tipos de luto, para que a gente possa ajudar a acolher essa pessoa realmente que está sofrendo. Então, vocês que conhecem alguém que precisa assistir esse episódio, passe, comente, encaminhe, porque informação é importante, né? Em todos os estudos, né, que eu faço sobre luto, a gente vê que a informação ela ajuda muito no sofrimento, né? Então, tá informado, saber como acolher aquela pessoa, né? Muitas vezes um amigo, um parente ou não. Então, para o luto, falta informação, né? A gente saber realmente rodar essa informação. Por isso eu agradeço ao Contrafluxo que está dando esse espaço, né, para a gente poder falar de luto. Agora me diga aí onde é que as pessoas podem encontrar você, Paula. Então, eu atuo no EMAD, né, Espaço Multidisciplinar de Atenção ao Desenvolvimento, que fica em Estela Maris, né? Eu também estou no Instagram com o @maternarpsi, vocês podem me encontrar lá, e também no @EMAD Salvador. Pronto, agradeço, tá, por você ter vindo. Obrigada. Agradeço a produtora R5 por esse espaço maravilhoso, né, que a gente está aqui. E é isso.